Aí, quando a gente fala assim, tipo de anotação, né? Toda anotação que a gente faz, na verdade, é um resumo, tá certo? Mas aí, só para fins didáticos, eu vou deixar o termo de resumo mesmo para aquele que a gente conhece mesmo, tá? Resumo em texto corrido ou resumo em tópico. Mas tudo, no final das contas, é genericamente um resumo, tá? Resumir é o quê? É pensar do texto as partes que são mais importantes, tá certo? Então, o mapa mental é um resumo, o flashcard é um resumo, o grifo é um resumo, tudo isso é uma forma de resumir, tá? Mas aí, só para ficar mais didático aqui, eu vou deixar o termo, essa expressão, essa palavra resumo, para aquela que a gente conhece mesmo, que é aquele resumo tradicional lá de texto ou de tópicos, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem um resumo de texto corrido, o resumo de tópicos, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, vou mostrar para vocês agora, tá? Para vocês entenderem. Então, ó, esse aqui, ó, deixa eu me tirar da tela para vocês conseguirem enxergar melhor, ó. Esse aqui é um resumo de texto corrido, tá? Eu peguei lá um PDF do Estratégia, tá, gente? Não é propaganda. Eu sempre recomendo que vocês, ó, verifiquem o material de Estratégia, do GRAM, do Direção, mas aqui, assim, só para ficar mais fácil para mim, eu acabei pegando um PDF do Estratégia, que é um PDF de Direito Constitucional para o cargo de agente da PF, tá? É nele que eu me baseei. E aí eu fiz, então, um resumo desse tópico aí, a aplicabilidade das normas constitucionais. E aí o resumo de texto corrido é aquele mesmo em que você tem um texto, tá? Então, ó, todas as normas constitucionais são dotadas de juridicidade, possuem efeitos jurídicos, embora o grau de eficácia varie entre elas, né? A doutrina americana divide as normas constitucionais em autoexecutáveis, normas não autoexecutáveis. Então, é um texto mesmo, tá? Tem sujeito, predicado, verbo, tem pronomes, tem conjunções, tem preposições. Esse é o resumo em texto corrido, tá bom? A gente tem também o resumo em tópicos, tá? E aí ele tem uma estrutura um pouquinho diferente, ó. No resumo em tópicos, a gente vai omitir algumas palavras, né? E vai usar mais símbolos, tá? Então, olha lá, todas as normas constitucionais, aí eu coloco ali uma setinha, juridicidade, né? Produzem efeitos jurídicos. Aí eu coloco lá um outro tópico, doutrina americana, vai dividir as normas em quê? Autoexecutáveis e não autoexecutáveis. No Brasil, qual é a classificação adotada? Professor José Afonso da Silva. Vai dividir em quê? Normas de eficácia plena, eficácia contida, eficácia limitada, tá certo? Então, o resumo em tópicos, ele é um pouco mais direto, tá? Eu tiro algumas palavras do texto, ali, palavras-chave, e vou correlacionando elas, tá certo? Ele é mais rápido, então, de elaborar e também na hora de estudar, tá? Esse, então, é um resumo em tópicos. Continuando, então, a gente tem ainda que tipo de resumo? Os grifos, né? Os grifos são mais comuns, tá? E aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, o PDF que eu falei para vocês que eu usei, o PDF de Estratégia, tá? Grifadinho aqui, então, tá? Grifei no Adobe mesmo. Um outro tipo de resumo que a gente tem são os flashcards, tá? Depois eu vou explicar mais detalhadamente para vocês o que são os flashcards, mas são aquelas fichas, tá? De papel mais grossinho, onde a gente coloca a pergunta de um lado e a resposta do outro. A gente tem ainda o quê? Os diagramas, tá? E aí eu separei em mapas mentais e outros diagramas, tá? O mapa mental, ele é um tipo de diagrama, mas ele é um tipo bem específico. Então, o mapa mental, ele foi desenvolvido pelo Tony Buzan, ele inclusive tem um livro muito legal, tá? Sobre mapas mentais. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, ó. É esse livro aqui, tá? Ó, Dominando a Técnica dos Mapas Mentais, o livro do Tony Buzan. E aí, nesse livro, ele coloca ali detalhes, tá? Como que você elabora um mapa, né? Tem que usar muitas cores, qual que é a estrutura mesmo de um mapa. E aí a gente tem muita coisa, tá? Na internet, muita coisa até sendo comercializada, que é um diagrama, tá? Que claro que pode ser usado como anotação, como resumo, mas que não é um mapa mental na origem aí da palavra, tá certo? O mapa mental, gente, ele é bem assim, ó. Peguei aqui um mapa de exemplo para vocês, ele tá pequenininho, tá? É um mapa dos direitos fundamentais. Então, o mapa, ele tem algumas características. O assunto, ele tá sempre no centro do mapa, tá? E aí, sobre cada uma dessas perninhas aí, né, que saem do mapa, tem só uma palavra ou uma expressão, sempre com muita cor, com muito desenho, tá? Para trabalhar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo do cérebro. Tem algumas coisas que a gente vê, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o mapa que eu fiz. Ó, esse aqui é um mapa que eu fiz, tá? No MindMeister, que é um programa e um aplicativo, tá certo? Ele não tem muitos desenhos, porque eu não sou muito boa
de desenhos, mas eu trabalhei bastante as cores. Vocês veem que em cada uma das perninhas ali tem só uma palavra, né, ou uma expressão, tá? Agora, isso aqui, por exemplo, que eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. E, ó, isso não é um mapa mental, tá, gente? Isso é um diagrama, mas não é um mapa mental. Então, sempre que vocês veem alguma coisa monocromática, ou se não, que tem muito texto, tá? Isso não é mapa mental, é um diagrama, mas não é mapa mental, tá certo? Não pelo conceito lá do Tony Buzan, que é o inventor da técnica. Então, esse aqui, ó, é um diagrama qualquer, tá? Que pode ser, sim, utilizado para fins de anotação, de resumo, mas que não é um mapa mental. Ok, pessoal? Vamos continuar, então, ó. Então, a gente tem também os flashcards, diagramas, né, que eu falei para vocês, mapas mentais e outros diagramas, os grifos, e a gente tem os resumos, tá certo? Texto corrido e em tópico. Tudo isso é uma forma de anotação, como eu falei para vocês, é uma forma de resumo, se você pegar aí no sentido genérico da palavra.